Olá pessoal, como vocês estão? Vim hoje convidá-los para pintar essa orquídea. Vamos ver o passo a passo agora. Vou começar a pintura pelo fundo. Para essa parte eu vou pegar amarelo ouro, colocar nele um pouco de água, deixar ele bem diluído e vou passando nessas partes por trás das folhas e por baixo da flor. Olha só, vou enchendo essa parte aí, esses dois ladinhos, livrar o cabinho, vou passando nessa parte aí embaixo, esfumaçando, vou esfumaçando, deixando riscado. A parte de baixo eu deixo mais cheio, a parte de cima eu vou deixando riscado. Tô fazendo uso de um pincel número 10, cortado e lixado. Olha só, agora eu peguei um pouco de marrom, também coloquei um pouquinho de água, deixei ele mais diluído, bem mais. Mesmo pincel, e vou começar a colocar esse marrom assim nos lugares mais profundos, mais baixo, eu tô deixando mais escuro. Conforme vai se afastando do desenho, vai subindo, eu tô deixando também riscado e mais suave. Olha só, tanto no centro eu fiz assim, como dos dois lados. Agora, vou pegar um pouco de verde oliva, vou escurecendo, olha, essa parte mais de baixo, a de cima eu vou deixando também marcada, riscada. Vou fazer o mesmo desse lado, essa parte mais junto à folha, mais ao centro do desenho, eu vou deixar mais forte. O restante eu vou puxando, gente, eu vou puxando como se fossem umas folhas mais alongadas. Aquelas folhas que são apenas riscos. Eu vou riscando um lado, depois eu venho riscando o outro, formando basicamente uma folha mais larguinha. Vou fazer isso desse lado, olha, vou fazer aí no centro, agora eu vou colocar um risco para um lado, um risco para o outro, porque assim forma uma folha mais larguinha. Não se preocupa muito com isso aí, depois a gente vai fazer um raminho com preto e umas flores por aí por cima, marcando um pouco, mas de certa forma isso aí já vai ficar assim, já vai ficar mais detalhadozinho, como se fossem folhas. Agora, para essas folhas grandes, as folhas da orquídea, eu vou colocando esse centro com verde pistache. Pode ficar à vontade de usar um pincelzinho maior, um pincelzinho número 8, como esse que eu tô usando, um pincelzinho 10. Enchi essa parte central. Agora eu tô vindo com verde pinheiro, passando nessa parte embaixo, no contorno da folha, e procure unir bem essas cores, tá? Vá deixando essas cores bem mais emendadas por esse meio e não deixe assim tão forte esse verde pistache aparecendo. Essa folha eu vou deixar ela escurinha mesmo, uma vez que a flor será bem clarinha. Pintei toda essa região aí, ó, com o verde pinheiro. Agora eu tô vindo com um pouco de verde musgo e tô fazendo a emenda entre o pinheiro e o pistache. Olha só, vou passando, emendando esse musgo tanto no pistache quanto no pinheiro. Um degradê de tons verdes. E observe que o nosso verde pistache, ele ficou bem suave, ele não ficou tão gritante. Aumentei aí o verde pistache e vou, ó, contornando novamente com o verde pinheiro. Vou subindo com o verde pinheiro. Vou levar esse verde pinheiro até essa pontinha dessa folha. Vou passar aí um pouco de verde musgo. Já está mais afora, já pode ter um pouco mais de luminosidade. Com o pinheiro eu vou completar isso aí, deixar mais cheinho, mais escurinho mesmo, essa pontinha, ela tá muito embaixo da flor. Para esse outro lado, veja que eu coloquei uma grande quantidade de verde pistache. Agora eu tô colocando um pouco de verde musgo, vou unindo, fazendo o contorno com o musgo. Agora vamos ao pinheiro. Com o pinheiro eu vou enchendo isso aí tudinho, olha só. Vou encher todo esse restante. Depois de cheio e bem emendado, agora eu vou pegar o verde pântano e vou começar a detalhar, dividir, fazer as sombras necessárias dessa folha. Vou logo fazer o centro dela, essa divisa. Eu não vou deixar uma nervura,
Geralmente essas folhas elas não apresentam a nervura, apenas uma curvatura. Então eu vou colocar esse verde pântano sombreando para os dois lados. Uma vez que eu preciso de uma sombra aí no meio, uma curvatura, não uma nervura. Olha só, eu coloquei o pântano, tanto espalhei para o lado de cima quanto para o lado de baixo. Deixei até bem escurinho. O centro, olha, eu tô deixando ele um tanto mais marcado, mas observe que isso aí não é uma nervura. Dando continuidade, eu vou escurecer também um pouquinho por essa região, essa curvinha dessa folha, vou deixar ela mais escura. Levar até essa pontinha, toda essa curvinha dela eu vou jogar um pouco de sombra. Você pode estar usando um pincel grande, um pincel 8, um pincel 10, esse meu é um 8. Tá dando para fazer tranquilo, é uma folha grande, não tem muitos detalhes. Vou passar, olha, um pouquinho por aí também, mas é bem pouquinho. Nesse cantinho eu não coloquei muito escuro, por esses cantinhos todos eu passei. Agora eu vou fazer a sombra dessas pétalas que estão caindo sobre essa folha, olha só. Eu vou colocando esse pântano, mas eu vou levando só o pincel sujinho, os pelinhos sujinhos, não vou levando excesso, tá? Não é pintar de novo, é só fazer um sombreadozinho. Então, eu vou colocar um pouquinho aí de amarelo bebê, uma leve luminosidade na pontinha dessa folha. Agora, gente, vamos para esse cabinho. Esse cabinho eu vou encher ele todo de verde pinheiro. Vou passar o verde pântano nessa parte de cima. E vou descer o pântano também, olha, pelo lado esquerdo. Pouca coisa, não vou escurecer demais isso aí, não. O verde pântano de cima eu não vou descer ele muito, ele vai ficar centralizado, vai ser um espaço de sombra determinado pela pétala da flor. E esse lado direito eu vou passar o verde pistache, vou deixar ele bem mais claro, não vou subir para o lugar onde está o pântano, não podemos colocar sombra e luz ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, eu vou limitar ele só da sombra do verde pântano para baixo. E vou deixar ele até bem forte, viu? Nessa hora, eu já tô com o pincel pequeno, pincel número 4, estou detalhando. Essa outra folha, eu enchi isso aí tudo de pinheiro e agora eu tô passando o pistache e emendando esse pinheiro. Para essa pontinha, eu vou passar o verde musgo. Passar o verde musgo e emendar tanto ao pinheiro quanto ao pistache. Vou descendo um pouquinho esse pinheiro. Vou passar ele também nessa parte de baixo da folha. Aliás, o pinheiro, vou pintar tudo isso com ele. Vou deixar esse espaço aí no meio para ir passando o verde pistache. Essa folha já vai ganhar um pouco mais de luminosidade. Olha só, emendei bem. E vou marcando um pouquinho por cima do pinheiro, olha, fazendo a divisa mais marcada desse centro. Lembrando, no centro dessas folhas a gente não coloca nervura, mas a gente escurece dando uma profundidade a esse espaço. Agora venho eu com o verde pântano e vou começar a colocar ele, olha, nesses cantinhos que eu ainda estou dando sombras, sequência daquela que fizemos antes, tanto no cabinho quanto na outra folha. Vou escurecer também nessa parte aí embaixo do cabinho e no centro, escurecer um pouco por esse centro. Lembrando que essa sombra que a gente coloca no centro, a gente puxa para os dois lados. Um lado você pode deixar bem mais escuro, o outro bem mais suave. Estou usando o pincel número 4. Vou clarear também um pouquinho essa pontinha dessa folha, olha só, com o amarelo bebê, tô colocando, tô puxando, deixar mais marcadinho. E assim vai ficando a nossa folhinha. Agora, gente, vamos para a flor. Para começar a nossa flor, vou encher logo essa pétala principal, vou começar usando o amarelo limão. Vou encher essa parte inteira de amarelo limão. Agora eu vou vir com amarelo bebê e vou encher esse restante. Vai emendando bem, procure deixar essas emendas bem feitas.
Olha só, para esse encontro aí, eu vou pegar mais amarelo limão e vou passando para ficar bem feitinho essa emenda, não ficar muito marcada. Viu que faz uma diferença quando passo o amarelo limão? Para encher essas pétalas, eu tô trabalhando com pincel número 10 e número 8. Eu vou ficar entre esses dois pincéis na hora de encher. Pronto. Depois de bastante misturado, de bem cheinho, aí agora vamos dar sequência com verde oliva. Gente, eu vou passar um pouco de verde, até uma boa quantidade de verde nesse cantinho aí, escurecendo. Ele vai servir como nossa sombra. No entanto, ele vai deixando um tanto esverdeada essa folhinha, essa pétala, mas nada demais. Ele vai parecer mais como se fosse um pouco de sépia, mas no caso, preciso dar um toque de verde nela. Então, eu vou passar o verde oliva. Caso você não tenha o verde oliva, você pode estar passando o sépia mesmo, tá? Olha só que eu encho mais para o lado direito, menos para o lado esquerdo. Vou marcar um pouquinho aí no meio também. Esse verde aí no meio, ele precisa ser bem mais suave, não é igual o desse centro. Se desse essa for para eu pintar ela. Viu, gente? Pintar com criança do lado. Eu dei sorte, ó, meu desenho não borrou, ele já tá seco. Eu coloquei ele em cima de alguns tecidos para secar. A tinta desceu, ela não foi para os lados. A tinta na hora estava bem úmida, tava pintando, tava tudo úmido, mas não borrou. Olha só, eu tô acendendo novamente, ficou mais claro o desenho. Eu enchi tudo agora com clareador para tecido, para tinta de tecido. Agora eu tô escurecendo novamente aí com o verde oliva. Vou passar um pouco mais de verde oliva novamente, aí que basicamente sumiu. Mas eu dei muita sorte porque era para ter borrado isso aí tudinho, que a tinta estava úmida. E não aconteceu. A minha filha empurrou o potinho que eu tava limpando os pincéis com água, né? Que tava limpando os pincéis e você viu, deu aquela... molhou tudo. Mas tudo bem. Agora eu tô colocando aí amarelo cádmio. Vou espalhando, eu tô fazendo uso de um pincel número 8, cortado, bem lixado. E vou deixar esse amarelo cádmio aí um tantinho mais forte, viu? Não vai ficar tão suave, ele precisa deixar o seu tonzinho aparecer bem em meio a esses amarelos. Esses amarelos secaram, mas o clareador que eu coloquei, o clareador para tecido, deixou úmido novamente essa parte e tá me permitindo fazer essa mistura de tintas, como se eu tivesse usando, né, ainda a tinta úmida como no início do desenho. Agora eu tô passando o branco, vou passar branco por todo em volta. Por sinal, vou passar um bom excesso por aí para apagar um pouco esse risco de carbono. Vocês sabem, eu não sou fã de risco de carbono no desenho. Vou passar desse outro lado também. Olha só, o branco vai ser uma boa quantidade que vai cair nessa pétala. E gostaria também de dizer a você que um acidente assim acontecendo, você não pendura o seu paninho. Você pega ele e coloca em cima de outros tecidos para você tentar fazer essa água descer para outros tecidos, em vez de espalhar para esse tecido que você está pintando, que foi o caso do meu. Se eu tivesse colocado ele livre, só ele em algum cantinho, eu tivesse pendurado, essa tinta teria borrado. Olha só, gente, aí eu enchi todo de amarelo bebê e vou começar a marcar, olha, com verde pistache. Vou passar uma quantidade aí de verde pistache, deixar um tantinho esverdeado esse amarelo bebê. Vou marcar pelo centro, por essa pontinha e vou vir, olha só, aí eu deixei bem mais forte. Puxei um pouco, mas eu preciso deixar esse verde também aparecer. Ele vai se unindo ao amarelo bebê, mas veja que ele tá aparecendo bem. Agora eu vou colocar o verde oliva. O verde oliva, ele vai ficar bem mais forte por esses cantinhos aí, viu? Ele vai mostrar a sombra dessa pétala. Ou seja, ele vai marcar bem mais. Até porque o verde pistache, ele é bem mais clarinho e ele se misturou mais. O verde oliva, ele vai cair como a sombra desse espaço. Vou marcar esse cantinho
Esse outro também vou marcar bem mais suave, já não tão forte. E lembrando que a gente tem que pintar também esse centro. Por esse centro ele também vai levar. Para agora, eu vou marcar essa pontinha, puxando para baixo. Você deixa ela meio marcadinha, como se fosse uma divisa da pétala. Secou um pouquinho mais, eu tô colocando mais verde oliva. Eu preciso que fique bem marcado esse espaço. Não é para essa pétala ficar verde oliva, mas ela precisa aparecer bem esse tom. Os tons que eu coloquei antes, principalmente o amarelo bebê, ele tem que aparecer bem. Agora eu tô fazendo o contorno da pétala, olha, com o próprio amarelo bebê. Eu não vou colocar aí outra cor para fazer luminosidade. A luminosidade dele será esse amarelo. Vou fazendo o contorno direitinho, vou clarear um pouquinho essa parte de cima, uma vez que a sombra eu puxei para baixo. Deixa essa marquinha aí, essa divisa, é importante que ela fique. E vamos enchendo esse pedacinho aí de dentro, que faz parte ainda dessa pétala. Vamos enchendo também com o amarelo bebê. Agora, eu vou passar um pouquinho de amarelo cádmio na parte de cima, só para esse centro, tá? Mesmo assim, olha, eu vou vir com o verde oliva, pincel pequenininho, esse espaço é pequeno, gente, pincel número 4, 2, enfim. Vou passando aí esse verde oliva bem forte, é um espaço realmente que requer sombra, mas tenta deixar com que o amarelo cádmio ainda apareça. Que você coloque esse verde oliva, mas que fique um tonzinho meio alaranjado desse amarelo cádmio, tá? Olha que eu tô marcando bem com o oliva, mas lá no cantinho ainda tá meio alaranjado. Essa parte aí eu vou deixar ela bem escurinha, bastante sombra. Precisa ficar esse centro escuro mesmo. Esse lugar aí em cima, eu vou deixar ele que um contorno, basicamente. Pega um pincel pequenininho, cuidado, vai devagar, não mancha isso aí. Se você quiser, você acrescenta um pouquinho mais de amarelo cádmio nesse cantinho, tá bom? Vamos para esse outro lado. Desse outro lado, olha só, enchi isso aí tudo com amarelo limão. E vou terminar o restante da pétalazinha com amarelo bebê. Procure emendar bem essas tintas. E agora, olha, com um pincelzinho pequeno, número 4, eu vou passar um pouco de verde folha nessa parte aí de dentro. E também um pouco nessa parte de fora. Ou seja, nesse centro dessa pétala, desse cantinho onde ela vai para o centro. Mais para a ponta dela, eu não vou trazer tanto verde folha, para não ficar assim tão forte, tão marcado. Mas observa que eu espalho ele bem. Agora, com o verde oliva, eu vou colocar uma sombra mais marcada, mais forte. Um contorno que se espalha, mas um contorno que fica bem marcado, tá vendo? Olha só para essa parte aí de cima. Aí, eu também vou jogar um pouco do verde oliva. Vou fazer quase que a divisa, o meio da pétala, né? Não é uma nervura, não é algo desse tipo, mas é tipo mesmo a divisa da pétala, metade da pétala. Agora, com o amarelo cádmio, eu vou colocando ele por aí, espalhando, mas não esquece de colocar junto um pouquinho de amarelo bebê, para esse amarelo cádmio aí não ficar tão forte. Ele fica, na verdade, vai ficar um amarelo bebê mais alaranjadozinho. Não é para ficar forte demais, como foi na pétala em cima, que eu deixei bem marcada. Para essa aí embaixo, não precisa ficar assim tão marcada. Para essa pontinha, eu vou colocando também, ó, levando um pouquinho de um pouquinho de outro. Vou controlando a quantidade, para não ficar nada muito forte. Vamos novamente ao verde oliva, aprofundar um pouquinho mais aí. Eu achei que havia uma necessidade de colocar mais verde oliva e assim eu tô fazendo. Tô marcando bem esse centro dessa pétala. Procure deixar a parte voltada para baixo mais escura. Olha só, eu vou puxar
esse verde oliva um tanto para baixo. Ele vai ser espalhado tanto para cima quanto para baixo. Mas nessa parte de baixo eu acentuei mais. Agora vamos para essa pétala grande. Vamos começar aí com o amarelo limão. Vamos puxar uma boa quantidade de amarelo limão. Olha só, a parte de cima eu enchi ela toda com amarelo limão, deixando esfumaçado para baixo. Agora eu vou encher essa parte de baixo, toda essa grande parte todinha com o amarelo bebê e vamos unir essas cores. Vamos procurar deixar elas bem o melhor possível unido. Não vamos deixar muito manchado, muito dividido. Esses tons não, tá bom? Vou colocar aí um pouco de verde folha, puxando ele bem grande, na verdade, né? Ele não vai ficar tão grande na folha, mas eu tô puxando ele maior, tô puxando ele, levando ele mais adiante, bem mais. Agora, gente, vamos passar aí o verde oliva, marcar bem isso aí com verde oliva, principalmente para o lado da pontinha. Essa folha, ela será essa pétala, ela será um pouquinho mais trabalhada. Ela é muito grande, você tem que ir rápido, porque você precisa dessas tintas úmidas para que elas se emendem bem. Caso você não tenha, ela comece a secar, você não tenha tempo de fazer todas as emendas, você pega a ajuda de clareador para tecido. Você passa um pouquinho do clareador e depois você vai emendando os tons que você quer. Observe que eu deixei bem espalhado. Eu coloquei sim uma sombra aí com esse verde oliva, mas eu deixei ele bem grande até em cima da pétala, bem espalhado. Essa parte de baixo aí, olha, vai cair mais verde oliva. A parte de cima foi o verde folha, a parte de baixo vai ser o verde oliva. Essa pétala, ela tá muito dividida, não é, gente? Mas a gente vai começar a unir mais ela, deixar ela menos separada, como se fossem duas coisas diferentes. Aí eu vou marcar um pouquinho com o verde oliva também. Vou deixar um pouquinho manchada mesmo. Olha só, procure unir os dois lados. Você passa essa sombra, mas você vai emendando bem os dois lados, tá? Deixa assim mais claro no meio, porém com esses lados bem emendados. Agora vamos para o amarelo cádmio. Esse amarelo cádmio eu vou colocar, depois eu vou reforçar até ele um pouquinho, mas eu vou colocando, tá bem úmido ainda aí embaixo. Eu vou colocando, ele vai se emendar bastante. Mesmo assim, eu já vou deixando ele marcado, um tanto marcado. Ele precisa ficar mais forte. Olha só, vamos crescendo ele também. Ele vai ficar bem crescido, não vai ficar um espaçozinho bem pequenininho. Vou colocando aí o verde oliva novamente, puxando ele mais longo, olha. A parte de cima eu coloquei verde folha, nessa parte de baixo eu tô colocando verde oliva. Veja que ficou bem diferente a pintura da parte de cima para a parte de baixo. Agora, a gente vai colocando branco. Eu vou espalhar o branco bem longo nessa parte de baixo, menos longo no meio, nessa pontinha, e mais longo também na parte de cima. Vá puxando bem esse branco. Se precisar, você usa um pouquinho do amarelo que tá embaixo, né? O amarelo canário, nesse caso. De cima seria o amarelo limão. Pode deixando assim meio riscado. Cuidado para você não sumir com esse amarelo cádmio que nós colocamos aí, tá bem? Lembra, a pontinha fica menor, o branco, você puxa menor esse branquinho. Nas laterais, a gente puxa mais longo. Vamos passando, fazendo esse contorno e puxando ele um tanto mais longo mesmo. Olha só como eu deixei marcado, mas isso eu ainda vou fazer as emendas. Vou puxando, vou emendando esses tons. Olha só, esse daí eu marquei ele até embaixo, vou apagar um pouquinho a parte de dentro. E olha que eu puxei, alonguei esse branco para cima dessa pétala, deixando riscada. Eu vou pegar um pouco do amarelo limão para unir melhor esse branco, porque ele tá muito solto aí.
Observe que essa pétala ela fica bem diferente a parte de cima da parte de baixo. Ou seja, a parte de cima, embora tenha esse todo branco, mas ela recebeu uma certa quantidade de sombra que fez uma diferença quanto à luz que caiu sobre essa parte de baixo. Olha que eu tô passando aí amarelo limão. Vamos lembrar que o amarelo limão ele é transparente. Então, ele vai ajudar nessa hora da gente fazer as emendas, né? Que a gente precisa aí, olha, eu puxei ele um pouquinho para baixo. Eu puxei ele por cima do verde oliva. E olha que não fez muita diferença, só emendou mais as tintas. Para essa outra pétala, eu vou encher, olha, isso aí tudo de amarelo bebê. E vou pintar esse centro com amarelo limão, emendando bem. Procura emendar bem esses tons. Olha só. Agora, com amarelo cádmio, eu vou colocar uma boa quantidade aí. Olha só, vou deixar ele bem forte, ele aparecendo bem, igual eu fiz na primeira pétala grande. Usa um pincelzinho assim mais macio, um pincel 8, 10, maiorzinho, que dê pra emendar melhor essas cores. E vou espalhando, não precisa crescer tanto, mas para esse cantinho aí, deixe ele bem forte, tá? Bem forte, bem aparente mesmo. Olha só. Essa quina, ela tem uma boa sombra e essa sombra, ela é colocada com esse amarelo cádmio. Deixe ele mais centralizado a parte de cima. Eu vou também colocar aí embaixo, como eu disse, eu ia reforçar um pouquinho ele, não é? Vou reforçando. Não pegue muita tinta nessa hora. Essa folha já tá mais, essa pétala já tá mais sequinha, então pega bem pouquinha tinta, o pincel sujinho apenas e reforça um pouco esse amarelo cádmio aí embaixo. Esse cádmio, ele ficou forte nessa parte de cima. Agora, a gente vai usar o verde oliva. Olha só, esse verde oliva, ele vai deixar essa parte aí bem escurinha, bem marcada, puxando dessa vez pro lado de cima. A gente tava puxando o oliva mais pro lado de baixo, nas pétalas pequenas. Nessas pétalas grandes, a gente tratou de puxar o oliva para cima, não é isso? Verde oliva para cima. E vamos continuar nessa também assim. Olha só. Tô marcando bem ela, mas faz uma coisinha. Emenda essa tinta também para a parte de baixo. Não deixa ela só para cima, como se fosse um contorno, uma divisa muito marcada, tá bom? Passe também uma boa quantidade de verde oliva nesse cantinho, nesse encontro com esse centro. Vá puxando ele mais longo. Ou seja, você deixa bem escuro e puxa, arrasta o pincel como se ele fosse crescer, deixando ele mais riscado. Mas não precisa crescer ele tanto, não. Aí eu vou dar umas manchinhas também, umas depressõezinhas por essa pétala. Procurem emendar os dois lados. E vamos seguindo, passando um pouquinho aí em cima de verde oliva. É basicamente o pincel sujinho, tá? Essa região aí, ela tem um sombreado, mas ele é muito suave. Ele não tem que aparecer muito, não. O branco vai cair um pouquinho forte aí em cima, depois eu coloco. Olha só. Tá vendo? O branco, ele vai cair um pouquinho forte e marcado. Ele não vai nem se misturar muito. Nesse cantinho tem um excessozinho mesmo de branco. Uma luz que cai bem forte aí. Você pode largar até um excessozinho por aí, tá? Olha só que eu tô colocando um excesso. E vou deixar ele aí bem marcado. Vou levar o branco também pelas laterais dessa pétala, só que ele vai crescer menos que do outro lado. Esse branco, olha, você vai descendo ele um pouco entre esse verde oliva. Olha só, tem uma marca de verde oliva do lado, do outro você pode descer um pouquinho aí, ó, deixando um relevo, deixando mais alto. Vou marcar também a parte de baixo com branco. Essa parte de baixo eu vou crescer até um pouquinho mais, que é de cima, mas eu não vou colocar tanto branco quanto do lado esquerdo. Olha só. Vai ficar mais emendado esse branco aí.
Vou colocando o contorno bem mais marcado, como eu tenho feito. Tô com um pincel pequeno, pincel número 4. Você pode estar usando nessa hora um pincel número 6 até um número 8. E eu vou puxando aí, gente, olha só. Vou deixando ele um tanto riscadinho, mas eu vou tentar emendar isso aí melhor com esse pincel maior. Eu quero deixar essa emenda bem melhor. Qualquer coisa, você pode usar um pouquinho do clareador para tecido ou até o pincel com os pelos úmidos. Não é encharcado de água não, tá? Vou colocar mais cádmio aí, não tão forte quanto a parte de cima. Esse cádmio que cai aí, ele já é bem mais suave. Coloca ele com um pincel maior, para ele cair quase como uma maquiagem. Aí, essas partes eu enchi com amarelo cádmio e essa partezinha de dentro que eu deixei, eu enchi com amarelo bebê. Olha só, a parte de fora tá cheia com amarelo cádmio e o centro eu tô enchendo aí, ó, com amarelo bebê. Vou encher toda essa parte emendando essas duas cores. Tem esse pedacinho do meio que você não vai mexer. Deixa ele quietinho, depois a gente pinta. Agora eu tô vindo com cerâmica e tô marcando a pontinha, marquei essa pontinha e tô fazendo basicamente um contorno em volta dessa aí, olha só. Esse contorno eu estou emendando ele um pouquinho, não tô deixando ele solto. Ou seja, nós usamos amarelo cádmio, amarelo bebê e cerâmica para isso aí. Olha só, tô passando um pouquinho de cerâmica desse lado direito. O lado direito vai ficar mais claro do que o esquerdo. Agora, nós vamos passar sépia. O sépia vai cair como um contorno já menorzinho, mais marcado mesmo. Esse lado aí, ele vai mostrar mais o sépia. Essa parte aí de baixo, ó, ele tinta só de um lado pincel número 4, bem cortadinho, bem lixado. Vou passar em cima também. O sépia aí, ele vai aparecer bem mais. E assim ele vai ficando. Agora, eu peguei um pouquinho mais de amarelo bebê e tô, olha, emendando a isso aí. Gente, se você não tiver o amarelo bebê, você pode estar usando o amarelo canário, tá? Ela vai ficar mais avermelhadazinha, mais alaranjada, mas tudo bem, dá pra usar. Isso aí tudo eu enchi com amarelo cádmio. Estou espalhando um pouquinho de cerâmica. Eu tô espalhando, não tô manchando, quer dizer, eu não tô marcando demais, não tô determinando pontos. Eu tô colocando cerâmica e espalhando por cima de todo, basicamente, amarelo cádmio, só para ele ficar mais escurecido. Ele ganha uma tonalidade mais forte. Esse centro, olha, eu tô puxando o cerâmica puro, fazer uma marca aí com cerâmica puro, e tô pegando também um pouquinho de sépia. Tô pegando sépia e tô pegando cerâmica e tô passando, tô marcando isso aí, deixando assim, ó, vou deixar assim bem marcado, bem forte. Limpa o pincel no tecido e dá uma emendadinha nas laterais, tá? Não deixa ele solto aí em cima, não. Olha só, tô colocando um pouquinho mais de sépia, deixando ainda mais marcado, sempre tendo o cuidado de deixar as laterais emendadas. Vou dando continuidade com amarelo cádmio. Pintei tudo isso de amarelo cádmio. Agora, eu vou passando aí um pouquinho de amarelo ouro. Coloquei um pouquinho de amarelo ouro nesse centro, para dar um brilho maior, uma luz maior aí. Essa parte de baixo eu vou terminar ela toda com amarelo bebê. Se você quiser, você pode estar terminando ela com branco. Caso você não tenha o amarelo bebê, termina com o branco. Vou espalhar um pouquinho de sépia, só dando uma sombra mesmo para esse amarelo cádmio. Olha só, vou espalhar esse sépia. Observe que eu tô tirando o excesso na mão. No meu dedo, eu tô levando só os pelinhos sujos para passar aí, para dar um sombreado bem suave. Vou marcar esse centro, olha, tá vendo? E assim eu vou deixando ele meio escurecido. Essa pontinha aí, eu vou pegar o verde oliva, vou escurecer as laterais dela e deixar o centro com mais luminosidade.
Vou escurecendo um lado, vou escurecer o outro. Eu peguei agora um pincel número 2, cortado e lixado, porque eu preciso escurecer isso aí sem manchar tudo. E nessa hora eu preciso de um pincel pequenininho, um cantinho bem pequeno, tá, gente? Escureci um lado, escureci o outro, deixei o centro mais clarinho. Vou unindo isso aí, essas cores, não vou deixar ela perdida, ela solta. Agora, para essa pontinha, eu vou aumentar a luminosidade dela com o branco. Eu vou colocar branco aí em cima. Olha só, é tipo um Vzinho que fica aí em cima mesmo. Tem um brilhinho aí. Vou espalhar primeiro ele. Colocar, espalhar. Subir também um pouquinho espalhando. Olha só. Depois eu vou colocar um brilho mesmo, um excesso, e vou deixar nesse centro. Eu preciso que tenha uma luminosidade maior aí. Essa parte aí no centro, olha, que nós tínhamos marcado, agora eu vou pegar um pouquinho mais de sépia, um pouquinho mais de cerâmica e vou espalhar. Esse finalzinho dele eu vou espalhar para todos os lados, tá? Que seja para a parte de baixo, todos os lados da parte de baixo. Vou espalhando ele, deixando ele sumir em cima desse amarelo. Agora eu vou vir com terra queimada e vou colocar pontinhos. Vários pontinhos com o pincel número 0, tá, gente? Você vai colocando umas bolinhas perfeitas, imperfeitas, maiores, menores. Você vai colocando várias por aí. Não é para você encher todo o espaço. É para você sair colocando bolinhas perdidas, uma encostando na outra, afastada, enfim. Olha só, vou marcando isso aí. Com várias. Vou descer também um pouquinho. Olha só. Para você descer, desça com elas pequenininhas. As de cima podem ser maiores. Nesse cantinho também eu vou colocar. Também vou colocar isso aqui, desse lado. Eu costumo dizer que isso aí é impressão digital da orquídea. Cada uma tem esse centro diferente da outra. Pode ter as pétalas bem iguais, mas o centro sempre é diferente. As pétalas podem parecer bem em tons, em sombra, no que for, bem parecidas. Mas esse centro, todas apresentam diferentes. Olha só que eu enchi várias bolinhas, coloquei várias bolinhas por aí. Agora eu vou encher isso aí com amarelo bebê. Vou dar uma emendada, olha, nesse amarelo bebê no em volta. Eu vou dar uma espalhadinha nele, com esse encontro das outras cores. Vou dar uma esfumaçadinha, uma leve esfumaçada nesse encontro, nessa parte dessas 3 pétalas. Feito isso, eu vou vir com verde oliva e vou dar umas pressionadinhas, olha, umas marcadinhas, assim, fazendo quase que uma divisória. Observe que ele fica bem marcado, tá vendo? Ele ficou mais emendado, a parte de baixo. Agora eu vou pegar o cerâmica e vou espalhar por cima desse amarelo bebê, para deixar ele um tantinho rosado. Ele fica uma corzinha meio rosada mesmo, não fica alaranjado não. Tem umas marquinhas, quando eu ampliei bem ela para eu ver os detalhes, eu vi que tem essas marquinhas, é interessante, parece até 2 olhinhos. Bom, gente, tem essas marquinhas, ela basicamente some com os detalhes que vai levando, mas a outra fica bem forte. Aí eu tô marcando um pouquinho com amarelo cádmio e por esse centro vem uns pinguinhos de cerâmica. Você pode ir colocando vários bem pertinho. Olha só. Você vai marcando bem esse centro. Eu tô dando uma unida nesses pinguinhos com o pincel, só umas pressionadinhas. Vou marcando isso aí, vou colocar um pouco mais. Ainda vem o branco aí em cima. Olha só como ele tá ficando. Agora vamos colocar aí umas luzes que vai dando uma apagadinha e que vai dando um brilho também a ela. Marcar bem isso aí. E vou ainda dar uma emendadinha melhor
nesse amarelo bebê com esse em volta. Olha só, aí a gente dá uma emendadinha também, do jeito que a gente fez com a parte de baixo. Olha só. E assim vai ficando o centro da nossa florzinha. Tô reforçando um pouco esse verde oliva que tem aí embaixo, nas pétalas grandes. E assim, gente, vai ficando. Para essa parte de baixo, finalizando o acabamento, né, o fundo, eu tô passando uns galinhos pretos. Tô colocando umas luminosidades com branco nele, uns risquinhos. E vou colocar umas flores, algumas flores branquinhas mesmo. Olha só, tô fazendo os galinhos. Agora eu vou pegar, olha, eu pego tinta mais na quina do pincel. Não pegue tinta no pincel todo não, esse é um pincel número 4. Ele não é tão pequeno, não é tão grande, mas não é tão pequeno para o tamanho das flores que eu quero fazer. Então, eu tô pegando tinta só na quininha, só em uma quininha. Aí, eu vou pressionando, olha, fazendo as pétalazinhas. 5 pétalas no geral, eu gosto de fazer com 5 pétalas, acho mais bonitinho. E vou colocando flores onde eu quero. Alguns pontos eu coloquei algumas e outros pontos eu coloquei flores soltas, apenas uma. Olha só. É só um toquezinho pra gente finalizar isso aí. Olha só, geralmente 5 pétalas. Colocar uma também aí. Puxei um pouquinho mais, coloquei outra caindo sobre a flor, a nossa orquídea. Bom, gente, esse é o nosso desenho de hoje. Espero que vocês gostem, que possa ajudar um pouco vocês. Beijos e até o próximo. Tchau, até mais.